Olá, tudo bem? Então vamos começar a nossa aula desta semana, que vai do dia 1º até o dia 5. Hoje é dia 3, o dia da nossa aula de matemática. Bom, o tema que eu estarei abordando hoje será sobre raiz quadrada ou quadrado perfeito em meu cotidiano. Quer dizer, aonde é que eu vou aplicar raiz quadrada? Para que serve raiz quadrada no meu dia a dia, no meu mundo estudantil, enfim. Então o que nós estaremos vendo hoje é acerca da utilização da raiz quadrada, o famoso quadrado perfeito. Embora existam raízes quadradas que não são exatas, que também a gente usa também, mas o mais abordado nesse momento, o nosso foco de estudo hoje vai ser sobre a raiz quadrada exata, ou seja, o quadrado perfeito, como é que se faz a sua aplicação no nosso cotidiano, tá bom? Vamos lá, a primeira interrogação que vem para você, talvez, para que serve mesmo raiz quadrada, né? Não é o que a gente interroga o tempo todo, fazer essas indagações. Bom, vamos lá. A raiz quadrada é uma das funções inversas da potenciação, isso nós já sabemos, né? Que para a gente saber raiz quadrada, primeiro a gente tem que saber potenciação. É o inverso de um número elevado ao quadrado. Tá bom? Então a raiz quadrada, assim como qualquer operação matemática, serve para resolver problemas do cotidiano, do dia a dia, ou para a gente dar continuidade aos nossos estudos. Lá na frente, quando você estiver estudando teorema de Pitágoras, por exemplo, você vai ter que ter um domínio de raiz quadrada. Tá ok? Então vamos ver assim o passo a passo. Nós temos aqui o famoso teorema de Pitágoras, que será o nosso objeto de estudo em aulas futuras. Vamos aqui a um conceito básico, né? A raiz quadrada de um algarismo é dada por um número positivo, n, que ao ser elevado ao quadrado, multiplicado por ele mesmo, ser igual a x. Bom, então, como assim? A raiz quadrada, a gente só pode fazer a raiz quadrada de um número positivo. Não existe raiz quadrada de um número negativo. A raiz quadrada sempre vai ser um número que quando a gente multiplica esse número por ele vai resultar nesse número x. Certinho? Nós já vimos isso, né? Então, na área da matemática, a raiz quadrada auxilia na resolução de vários problemas, entre eles resolução de situações, problemas do cotidiano, como cálculo de áreas, perímetro de regiões planas, como também nos estudos escolares, como na resolução de equações do segundo grau e o famoso, como eu já disse, o famoso teorema de Pitágoras. Tá bom? Então, quando a gente está estudando cálculo de área de um terreno e de qualquer figura plana, a gente sempre vai citar se apegando à raiz quadrada exata ou ao quadrado perfeito. Tá aqui repetindo de novo, vamos dar continuidade. Vamos para o próximo slide aqui, né? Vejamos exemplos práticos contextualizados do uso da raiz quadrada, né? Então vamos ver onde que a gente vai estar usando raiz quadrada. Raiz quadrada ela vai ser usada em avaliações externas, como por exemplo a AMSERRA, que é aquela avaliação feita pela Secretaria Municipal de Educação. Sempre quando a gente vai ter uma avaliação externa, raramente, gente, aparece assim, enquanto a raiz quadrada de 49, qual a raiz quadrada de 100? Sempre essas raízes quadradas ela vai vir em forma de situação-problema, viu? Como questões da AMSERRA, quando você for fazer o Enem lá na frente, quando terminar o ensino médio, vai ter situações, por exemplo, que aborda a raiz quadrada, não vai aparecer lá, qual é a raiz quadrada de 25? Não vai aparecer esse tipo de situação. Mas sim alguma situação, um problema que você vai se usar da raiz quadrada para chegar à resolução. Vejamos, AMSERRA, Enem, a Prova Brasil, né? Processos seletivos, seja o concurso e entre outros, sempre aparecem em forma de uma situação problema para calcular a medida de lados, área, o perímetro de uma região plana. Então vai ser situações que a gente vai estar fazendo uso da raiz quadrada, sempre quando a gente vai ser testado em avaliações externas, vai estar aparecendo essas situações. Certinho? Vamos dar continuidade aqui, o professor está trazendo para você, para nós fazermos análise de algumas situações problemas, tá bom? Então vamos para a situação problema número 1. A primeira questão que eu estou trazendo aqui foi uma questão que foi tirada da prova da AMSERRA em maio de 2009, na avaliação do 8º ano. Lá o ano passado, os alunos que estudaram o 8º ano depararam com a situação problema dessa para resolver. Vejamos aqui, ó. Um terreno quadrado possui uma área de 400 metros quadrados. Podemos afirmar que cada lado deste terreno mede cerca de... Então nós estamos aqui tendo um terreno que diz que é quadrado, então todos os lados têm a mesma medida.
e você dizer qual a medida de cada lado desse terreno. Então, o que é que você deveria fazer em primeira mão? Primeira mão, você tem que fazer a fatoração. Pegava o 400, fatorava. É o que eu sempre digo a você. Nós não precisamos saber raiz quadrada de cor na cabeça. Quando o número é alto, até o 100 eu acredito que sim, viu? Raiz quadrada é de 25, 36, 49, mas o número passou de 100, apropie-se desse processo da fatoração, que está aí fatorado, tá vendo? 400 por 2, 200. 200 por 2 dá 100, por 2 que dá 50, por 2 que dá 25, 25 não dá mais por 2, mas dá por 5 que dá 5, e 5 por 5 que dá 1. Do método prático, você só arruma os pares daqueles números, né, que tem o mesmo número. Aí nós formamos um casalzinho com 2, outro casal com outro 2 e um casal com 5. Aí multiplicando, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 5, 20. Aí já encontraria, no caso, ou encontra a resolução dessa questão 14 lá do Ami Serra, que é a resposta. Vamos ver para onde é que vai esse x aí. Você já temos aqui, né, pela fatoração, que é o 20. Que quando você fazer continha para tirar a dúvida, 20 vezes 20, você vai encontrar 400, tá bom? Vamos aqui então para a segunda situação, problema. Essa questão aqui foi tirada do livro do 8º ano, Praticando Matemática, tá bom? Que aparece lá essa situação, problema também. Você vê que não está em forma de raiz quadrada. Vamos ver aqui, o tabuleiro de xadrez representado na figura tem 576 centímetros quadrados de área. Determine a medida do comprimento do lado desse tabuleiro. Nós temos um tabuleiro que ele tem 576 centímetros quadrados, quer saber quanto mede, qual a medida de cada lado desse tabuleiro. Aí veio de novo. O que nós devemos fazer agora? Descobrir qual o número que ele vezes ele vai dar 576. Ou seja, a raiz quadrada de 576. Então, qual o método prático que a gente aprendeu? O processo da fatoração. Está aí fatorado para você já, né? Para a gente não perder muito tempo. 576 por 2 está dando 288, por 2, 144, por 2, 72, por 2, 36, por 2 que está dando 18, por 2 que dá 9, 9 não dá mais por 2, mas dá por 3, e 3 por 3 que dá 1. Fazendo pares com o mesmo número, os casalzinhos, nós temos um casal de 2, mais outro, 3 casalzinhos com 2, né? E um com 3. E agora é só multiplicar. Tá vendo aí embaixo? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3. Fez continha, você vai encontrar 24, que é a medida dos lados aí desse xadrez aí no caso, né? Certinho? Então, resposta. Qual a resposta de cada lado desse xadrez? 24 centímetros. Vamos para a próxima situação, problema aqui, né? Vamos lá, situação, problema de número 3. Um quadrado tem 49 centímetros quadrados de área. Qual o seu perímetro? Foi uma questão tirada do livro didático do professor aqui, tá vendo? Eu já tá até a resposta ali que é 28 centímetros. Aí você vai, mas como é que pode? Raiz quadrada de 49 eu já sei de cor que é 7. Por que tá 28? Veja a situação, o problema aí, amado. Está pedindo o perímetro. O que é o perímetro? O contorno de uma figura. Essa figura tem 49 metros quadrados, ou melhor, 49 centímetros quadrados, e eu quero saber o perímetro, o contorno. Então, não precisava nem fatorar, né? 49 todos nós já sabemos, que tem um número que ele vezes ele dá 49, e esse número é o 7. Tá aqui a fatoração, só para comprovar que a matemática é uma ciência exata. Formou um casalzinho de 7, então raiz quadrada é 7. Mas veja que não está pedindo a medida de um lado, está pedindo a medida do perímetro. Então a gente vai somar todos os lados aí, ó. Tá bom? Então seria o que? 7 mais 7, 14, mais 7, 21, mais 7, 28, que é o perímetro. Ou melhor, então multiplicando, né? 4 vezes 7, 28 está a resposta aí. Então fique muito atento. Pode parecer também pedindo o perímetro. Pedir o perímetro. Depois de você encontrar um dos lados, você tem que somar ou multiplicar por 4, tá bom? Vamos agora para mais uma situação problema, a situação de número 4. Vamos lá? Mais um recorte aqui que o professor tirou de Dante, do projeto Telares, também do 8º ano, e vem aí uma situação problema. Olha a questão. Sabe-se que a área de um terreno quadrado é de 1.764 metros quadrados. Qual o perímetro desse terreno? Veja que é um número muito alto. Eu tenho que descobrir o número que ele vezes ele dê esse valor. Então, qual o método mais prático?
Isso mesmo, isso, olha aí. É o método da fatoração, tá bom? Quando a gente fatora 1.764, ele passa a dividir por 2, fazendo continha você encontra 882. 882 por 2 dá 441. 441 não divide mais por 2, mas vai dividir por 3, que é o próximo primo, né? Que estamos encontrando 147. 147 também divide por 3, que dá 49. E 49 não divide mais por 3, nem por 5, e só pelo 7, que é o próximo primo. 49 por 7 dá 7, e 7 por 7 está dando aí 1. Aí formou os pares, está vendo? Um par com 2, um par de 3 e um par de 7. Multiplicando 2 vezes 3, 6. 6 vezes 7, 42. Tá vendo? Então, quanto é que mede o lado desse quadrado? Dessa área quadrada desse mede 42 metros. Mas a gente quer saber o quê? O perímetro. Bom, 42, nem 42 tem ali como alternativa, né? Então, o que eu devo fazer agora? Somar os lados. 42 mais 42 mais 42. Então, multiplicar 42. 42, já a resposta saltou ali na frente, tá vendo? Tá vendo? Então, 42 vezes 4 está dando 168. A alternativa correta é a letra B. Então, fique muito atento. Isso são situações que podem acontecer envolvendo raiz quadrada exata, ou então quadrado perfeito. Tá ok? Então, terminando aí, né? Só tá dando um repeteco aqui. Falha aqui na hora da computação, de fazer a computação aqui, mas tudo bem. Vamos dar continuidade. Vamos lá. Então vamos agora para a atividade, né? É hora de vamos pensar um pouco, refletir novamente, dar uma olhada na videoaula, nas aulas anteriores que o professor passou para você, para a gente fazer a resolução da atividade que vem agora para nós. Tá bom? Então vem a nossa atividade, vem a primeira questão, uma situação, um problema que o professor está passando. Vinícius comprou um terreno quadrado com 625 metros quadrados. Quanto mede cada lado deste terreno? E aí, faça a resolução, viu? Vem a segunda questão. Um terreno quadrado tem 324 metros quadrados de área. Quanto mede cada lado desse terreno? Mais outra situação aí para você usar o processo de fatoração para encontrar a medida do lado desse terreno que tem a forma quadrada, né? Tem mais uma aqui ainda, viu? Um terreno quadrado tem 900 metros quadrados de área. Quanto mede o seu perímetro? Veja bem, viu? Aqui está pedindo já o perímetro. Então, além depois de você fatorar e encontrar a medida do lado, você vai ter que também procurar o contorno desse quadrado. Tá ok? Baseado nos últimos exemplos que nós vimos há pouco. E aí você pensou que tem mais questões? Pensou certo, viu? Tem mais uma questão ainda. Só a questão de número 4 eu coloquei aqui para você de múltipla escolha. Tá vendo aí? A planta da casa de Antônio lembra a figura geométrica quadrado, tá? Pois todos os lados possuem as mesmas medidas. Se a casa de Antônio mede 144 metros quadrados, então o perímetro de sua casa mede. Aí você vai fazer os cálculos e vai encontrar aí a resposta, tá bom? Essa é a atividade para você, você copia essa atividade no seu caderno, tá bom? Depois, faça a resolução. No meio da atividade, se tiver alguma dúvida, entre em contato com o professor no nosso WhatsApp. O professor vai tirar suas dúvidas, viu? Pode ser hoje na quarta-feira. Se não deu para você hoje na quarta por motivo de internet, que estava caindo por qualquer outro motivo, pode ser no dia seguinte, sábado, domingo. O professor vai estar à sua disposição para ajudar você a fazer a resolução, tá bom? Falou então? Então essa é a atividade de hoje. Então vamos lá aqui, para nós finalizarmos hoje, aquela mensagem que o professor sempre está deixando para você no final do vídeo. Vamos aqui. Não estude só porque você precisa, viu? Estuda porque conhecimento é poder. Estude porque nunca poderão tirar isso de você. Estude porque você quer conhecer mais. Estude porque torna você melhor. Estude porque assim você cresce. Estude porque conhecimento é liberdade. Certinho? Então essa é a mensagem do professor. Então bons estudos e fique com Deus.